Confiar não significa que a jornada não seja isenta de desafios. Ventos fortes podem soprar, tempestades podem tentar nos derrubar, mas será a profundidade das nossas raízes, na nossa fé e esperança que nos manterão firmes e não nos deixarão desanimar. Hoje nós vamos para o Devocional 19. E se você ainda não assistiu os anteriores, eu te convido a dar uma passadinha aqui na descrição do vídeo, clica no link e assiste todos os outros anteriores, vai assistindo um de cada vez. Hoje eu quero te convidar a não desanimar. Quero te encorajar a seguir em frente. Imagine uma semente em meio à escuridão, uma semente pequenininha e insignificante, com um potencial incrível de dar grandes frutos. Mas para que essa promessa se cumpra, a semente ela vai precisar de paciência, confiança. Ela vai precisar confiar no processo da natureza e entender que existe tempo para todas as coisas, o tempo certo para ela crescer, florescer, germinar. E assim, ela simplesmente espera, ela não desanima no meio daquela escuridão, porque ela tem a certeza de que o ciclo da vida vai se cumprir a seu tempo. Mas isso acontece comigo e com você. Se você parar para perceber, quando nós estamos muitas vezes em meio à escuridão, sem enxergar nada além do fim do túnel, uma luz no fim do túnel, sem nenhuma certeza, mas nós carregamos dentro de nós uma promessa. Você já deve saber que a palavra de Deus ela é repleta de promessas. Promessas que nos dão um futuro que nós teremos um futuro de paz, um futuro de alegria, de esperança. E essas promessas são elas que nos dão um norte na nossa vida, que vão nos conduzir a enfrentar essa escuridão em que nós podemos estar vivendo nesse momento, que você pode estar vivendo agora. Quando você se sentir desanimado, triste, tente se lembrar das promessas de Deus. Há tantos homens na Bíblia que tiveram fé, que seguiram confiando, testemunhos de homens de fé que nos inspiram a acreditar que Deus é fiel em todas as coisas. Por mais que as coisas não aconteçam no nosso momento, no nosso tempo que a gente queira, na hora que a gente quer, mas elas se cumprirão ao seu tempo. Pode ter certeza que o tempo do seu processo não será maior do que as promessas que Deus tem para a sua vida. As promessas do Senhor, elas são infalíveis. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida, mas todas as suas promessas se cumprirão. Em 1 Reis 8, versículo 56 diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Se você parar para lembrar, durante toda a caminhada do povo no deserto junto com Moisés, em nenhum momento nada lhes faltou. Durante o dia, Deus colocou uma nuvem para protegê-los e para guiá-los. Durante a noite, Deus colocou uma coluna de fogo, também para aquecê-los e direcioná-los. Não faltou água, que foi tirada da rocha. Não faltou nem maná, que foi jogado do céu, que caiu sobre a cabeça deles, o maná do deserto. Gente, Deus em todo tempo nos dá a sua provisão. E em todo tempo as suas promessas são fiéis e vão se cumprir. Cabe a cada um de nós não dar um passo na frente, não tomar a iniciativa por Deus, deixar que Deus faça o que precisa ser feito e simplesmente confiar e esperar.
Muitas vezes a gente está com o pé na promessa e a gente vai e toma uma atitude contrária à vontade de Deus ou querendo tomar a frente, e aí tudo desmorona. Aí a gente desvia do propósito. Tudo por falta de paciência. Em Jó 14, versículo 7 diz: porque há esperança para a árvore, mesmo que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus frutos, os seus renovos. Ainda que a árvore seja cortada, ainda que nós passemos, que nós sejamos podados, que nós passemos por dificuldades, por tribulações, ainda que algumas coisas na nossa vida precisem ser cortadas, mais na frente nós daremos lindos frutos. Muitas vezes existem coisas que a gente precisa passar na nossa vida para a gente poder florescer, para a gente poder crescer, para as portas se abrirem. E em Atos 2:39, olha o que Deus diz: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. E olha só o que o Senhor diz em Ezequiel 17:24. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abaixei a árvore alta, alcei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Lindo, né, gente? E nesse versículo eu vejo a grandeza de Deus, que Ele faz tudo conforme a sua vontade na nossa vida. Se precisar cortar, Ele corta. Se precisar podar, Ele poda. Mas é necessário que nós estejamos ali debaixo das asas dEle, confiando que tudo que será feito será para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso florescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É o que diz a palavra. E eu quero finalizar esse vídeo hoje deixando uma mensagem para você, que está no versículo, o livro de Josué, capítulo 14, de 10 a 11, que diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Estou hoje com 85 anos de idade e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Hoje eu quero, portanto, te convidar a se espelhar em Josué. Sabe, Josué, ele poderia ter desistido, desanimado, depois da morte de Moisés, que o povo entrou em luto e não queria sair daquele luto, e Deus mandou eles: já chega, já passou o tempo do luto, Moisés, meu servo, já se foi, agora vocês precisam avançar, né? E Josué, ele podia ter desistido, desanimado, mas ele confiou em Deus, ele teve fé, e à medida que o tempo foi passando, ele foi criando resiliência e força, né? E mesmo passando 45 anos entre a promessa e o cumprimento dessa promessa, ele não perdeu o vigor nem a fé. E ele ainda diz aqui no versículo, né, que ele ainda estava com muito mais vigor do que naquela época que ele iniciou. E assim ele pôde ver de fato as promessas de Deus se cumprirem diante dos seus olhos. Que a gente possa ser como Josué, confiar em Deus, independente do que esteja acontecendo. Seja se você perdeu um ente querido e está
sentindo sua vida um vazio, não quer prosseguir, lembre de Josué. Avance. O tempo de cada uma das pessoas chega um momento que chega ao fim. O cumprimento daquela pessoa ali na terra, aqui na terra já passou ali. Agora Deus quer que a gente avance e cumpra com a promessa e cumpra com o propósito que Deus tem para a nossa vida aqui na terra. A gente não pode desanimar e deixar esse propósito morrer por conta de coisas que acontecem à nossa volta. Que a gente possa ser como o apóstolo Paulo, que no final da sua jornada ele disse em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu espero que essa palavra entre no fundo do teu coração e te gere vida, vida abundante, força para prosseguir e avançar rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. Não se desanime, não se deixe desanimar. A sua promessa está ali na frente e Deus irá cumpri-la. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das playlists que eu tenho aqui, onde eu falo sobre propósito de vida. Eu tenho certeza que, não deixe de conferir, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Não esquece de deixar a curtida aqui para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não está inscrito, se inscreve para acompanhar cada vídeo aqui que é colocado no canal. Vamos juntos buscar cada vez mais caminhar em intimidade com Deus, numa vida diária com Deus. Deus abençoe sua vida.